Ô Flávio, deixa eu perguntar aqui, como é que é saber que teu papai vai preso? Seu papai vai preso? Seu papai vai preso, hein? Fala, seus mal diagramados, as forças espirituais dos seres malignos que estão a serviço do capeta tentam a todo custo roubar a alegria, a ousadia e a sensualidade do brasileiro. Mas nós resistimos no fim de semana em que ocorria o bafônico show de Lady Gaga em Copacabana, que reuniu 1 trilhão de pessoas. O maior representante desse mundo tenebroso e obscuro, Jair Messias Bolsonaro, colocou a população em depressão. Como, ao expor suas tripas abertas e entupidas de camarão internacional do coco bambu, gerando um misto de ódio e nojo naqueles que tiveram o desprazer de ver mais um conteúdo desse espetáculo que ele protagoniza em prol da anistia e de uma comoção popular. Comoção que, aliás, nem veio 4 dias após receber alta do seu reality show no hospital Death Star. Ele compareceu a uma manifestação em Brasília em pleno horário de semifinal da Champions League. Resultado: o ato repleto de deputados e senadores vigaristas e vagabundos em cima do trio elétrico foi um fracasso maior que uma partida da Série B ocorrida no mesmo dia e horário, e não chegou nem a atrapalhar o trânsito. Claro que no Brasil paralelo do gado, o ato foi um sucesso. No máximo, foi exitoso para quem pôde montar barraca de pastel e churrasquinho, vender Skol superfaturada, camisetas e bandeiras do Brasil. Para o ex-presidente, foi uma das mais obscenas vergonhas que ele poderia escolher passar. Pastor, eu sei que é nome feio, mas o senhor é pastor. Bora, Bolsonaro! O ministro Fux desmascarou Alexandre de Moraes. Ele disse: não tem prova de golpe de Estado. Você não quer pagar de mal diagramado para os amigos e para a sua família, certo? É Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, aniversário, festa. Para todos estes momentos, tem uma marca de roupa que nunca vai te decepcionar. E é claro que eu tô falando da Insider. As peças da Insider são coringas, podem ser usadas com qualquer outras roupas. Como esta camisa super bem diagramada, que desamassa no corpo. Não fica com CC debaixo do braço e seca rapidamente. Você pode usar ela para uma data especial, para namorar, trabalhar ou apenas para se sentir bem enquanto está em casa, como eu tô fazendo hoje. Mas tem muito mais: camisetas, underwears, shorts, calças e uma infinidade de roupas para você mulher também. Minha namorada adora. E com diversas cores que vão dos tamanhos PP ao XXGG. Não mosca aí. Entra no primeiro comentário fixado na descrição desse vídeo, clica no nosso link, utilize o cupom GALASFEIOS e tenha 15% de desconto. Venha para o time das melhores e mais tecnológicas roupas do mercado. Se você experimentar, eu tenho certeza que você vai viciar na Insider. Eu garanto, hein? Bora! Salve, salve, galãs e galôs! É tanta obsessão pela anistia que desta vez o show da diva pop em Copacabana nem mobilizou tanto a base bolsonarista. Sempre vai ter crente chato para acusar o artista de entregar o Brasil a Satanás, mas acredito que isso já aconteceu há uns 500 anos. E a nossa missão desde então é tentar tirá-lo da posse do capiroto. No geral, fiquei positivamente surpreso com a falta de chilique e até a Zambelli foi bastante comedida. Elogiou Lady Gaga por respeitar as cores da bandeira brasileira, sinal de que ela estava ligadinha em casa com seu marido negro, cantando Bad Romance a plenos pulmões no sofá, o que é muito mais seguro para quem manda mais atestados do que eu para a Câmara, e já se afastou para tratar enfermidades em todas as partes do corpo desde 2018. Sendo cosplay de Zé Meningite, ela jamais poderia encarar situações como cagar na areia e encarar uma macarronese feita na praia embaixo de um sol de 30 graus. Mas
Teve cidadão de bem, cristão, que apareceu no VIP da Gaga e tomou um esculacho. Caso do Eliezer, marido da VTube. Recém-convertido e legendário, foi criticado por ainda participar de desbunde mundano. Eu quero é mais. Adere às modas religiosas sem nem saber porquê e agora tá sendo cancelado por crente, é? Foda é que além do Jair acabar com a alegria de geral escancarando as vísceras no mesmo fim de semana, ainda precisamos lidar com a morte da tia do Zap, Nana Caymmi, amigona Nadleda Narguilé. Não vou nem discutir a qualidade vocal dela, que é inquestionável. Mas o papelão que ela assumiu no fim da vida falando que seu ex, Gilberto Gil, chupava a rola do Lula e sendo uma das embaixadoras do olavismo com a sua filha no Brasil, a Estela, aí é foda. E o seu irmão, Danilo, tentou passar um pano e vender a narrativa de que ela era burrinha, não sabia nada de política e foi manipulada. Pode até ter sido manipulada, mas falou e vai segurar o BO póstumo nas aulas presenciais do professor Olavo, sim. Aprendi esse final de semana que ir no show de uma cantora ou cantor que eu admiro o trabalho é um grande pecado. Mas os meus irmãos e Cristo, os cristãos, eles estão me ensinando muita coisa. Inclusive, esse final de semana eles me ensinaram também que julgar, apontar, odiar, debochar, enfim, cancelar o próximo, porque eu fui num show mundano, é ok, dentro dos ensinamentos de Deus. Tá tudo bem para eles. Tem muito cristão que acha que por ser cristão é Deus. E eu só tenho 3 meses de conversão, mas isso eu sei. Vocês não são Deus. A gente repudia, eu acho que falo em nome de todos, e principalmente do meu irmão, o aproveitamento político que está sendo feito com relação a ela. Para vocês terem ideia, a Nana não tinha celular, não tinha e-mail, rede social nenhuma, alheia aos acontecimentos há no mínimo 10 anos. Então isso é muito, muito grave. E a opinião política dela era completamente superficial. Eu acho que ela foi, de certa maneira, manipulada com relação a essas coisas. Não vou negar, os maiores momentos de êxtase na minha vida se dão quando presencio o gado tretando entre eles. A disputa por protagonismo, grana e poder invariavelmente leva políticos e pastores a trocarem carinhos e elogios em público. Entre os evangélicos isso é mais norma do que exceção, já que ninguém quer ver sua fatia de mercado diminuir. Quando o pastor mirim Miguel Oliveira começou a fazer sucesso, era previsível que ele seria trucidado por quem é mais influente no ramo. Rapidinho, trataram de fazer o nosso conselho tutelar, dominado por crentes, trabalhar um pouquinho e tirar o moleque de circulação, porque além da viralização, ele, paralelamente, queimava o já chamuscado filme dos Neopentec. Com Miguel fora de cena até os 18 anos, Feliciano apareceu para acusar a irmã do cara de ser feiticeiro, o pai de ser do mundo e a mãe de ser uma cancerosa. Poupou o moleque porque 2028 tá logo ali e é sempre bom ter puxador de votos nas eleições municipais. Já Malafaia foi além e não só detonou a forma como ele age, como também aproveitou para escrachar o Legendários, movimento que cobra uma nota preta para ensinar a ser homem em cima da montanha, quando Malafaia faz isso há muito mais tempo e ó, no precinho. Briguem, desgraçados! Ele não é pastor. Esse título aí de pastor mirim inventaram. Ele não é pastor. Nem na qualificação bíblica de 1 Timóteo capítulo 3, nem pela igreja. Isso é um ponto muito importante. Ele não é pastor. E por que eu estou dizendo isso? Ele é um garoto inteligente. E eu fico observando, eu sou psicólogo, tenho uma formação, conheço. Esse menino está sendo manipulado por gente adulta. Tá certo? Ele imita o pastor dele. Ele faz uma imitação do pastor dele. Por isso que eu digo que é um garoto inteligente. E está entrando num caminho perigosíssimo, certo? Porque é um caminho que está sustentado por heresia, sustentado por pseudo-espiritualidade
E quando você trabalha com transcendental, isso é, aquilo que está acima do limite da experiência humana, se eu disser para uma pessoa, você está curada, ela tem que estar curada. Olha, eu te repreendo essa enfermidade em nome de Jesus, você está curado. Vai lá no médico, traz aqui um atestado que você está curado. Eu creio que Deus cura, eu creio, eu tenho fé e creio. Agora, para fazer essa afirmação de que uma pessoa está curada, de que Deus revelou alguma coisa, então isso tem que se confirmar. Olhei para aquele menino na hora, eu me vi com 15 anos de idade. Se nós que somos mais velhos não tivermos paciência com esses que são meninos, quem vai ter? Quem vai ter? Miguel é só um garoto de 15 anos, precisa de ajuda, precisa de oração, precisa de pessoas que não vivam para transformá-lo em negócio, porque é isso que fizeram com ele. De vez em quando aparece uma moda no mundo evangélico. Agora temos uma nova moda, legendários. Só que legendário não é para pobre, não. Então, agora vão aprender a ser homem, vai aprender a ser pai, vai aprender a ser irmão, tem que ir para o legendário. Só que custa 1.800 pratos mais barato. Então pobre não vai aprender a ser homem. Então inventam no mundo evangélico, inventam umas modas. E, gente faturando, sabe? Sempre para tirar o povo de propósitos da igreja. Isso é interessante, meus irmãos. E eu, como sou uma voz profética, eu não me calo e não deixo passar. O que seria do Brasil se uma semana chegasse ao fim sem que tivéssemos que enfrentar uma mentira no melhor estilo "aguardem apenas mais 72 horas que a fraude será desvendada"? Cansa, mas continua a rolar, porque tem público que vive em função da bala de prata que vai remover o Nine ou seu clone do poder. Eduardo Bolsonaro, que se uniu ao time de vagabundos conspiranoicos autoexilados nos Estados Unidos, mentiu que Trump enviaria ao Brasil o coordenador do escritório de sanções do Departamento do Estado norte-americano, David Gamble, com o objetivo de penalizar o ministro Alexandre de Moraes. Acontece que, apesar do nome do cargo, Gamble não veio ao Brasil para isso. E até o Flávio precisou reconhecer que o seu irmão caçula é um baita de um mentiroso incorrigível. O senador, no entanto, recebeu o funcionário da Casa Branca para debater o crime organizado no Brasil. E aí vem uma pegadinha. Nesse tema, o rachadeiro queria que o Brasil reconhecesse o Comando Vermelho e o PCC como grupos terroristas. Isso, claro, facilitaria uma operação do Trump em nosso país, o que só comprova que essa família inteira não tem o menor apreço pelo patriotismo e tá doida para trocar o Brasil por uma mansão em Mar-a-Lago. Só que Eduardo é destemido e acusou Jamil Chad, que desvendou essa farsa, de estar mentindo, mesmo com todas as provas em contrário, ganhando automaticamente o apoio do pateta desempregado Deltan Dallagnol. É duro dizer isso, mas a única solução para essa gente passa por decisões não muito republicanas, por isso eu prefiro me calar. O governo Trump vai chegar ao Brasil no comecinho dessa semana que vem, na segunda-feira agora, para tratar de punições contra o ministro Alexandre de Moraes. Mas olha, não é só o Moraes que tá na mira não, fica melhor ainda essa notícia. As sanções, as punições, elas podem englobar ainda outros ministros do STF, a PGR, agentes e delegados da Polícia Federal e todos aqueles que colaboraram para o regime de censura no Brasil. Então eu fui desmentido pelo jornalista Jamil Chad, de credibilidade, para botar uma chamada aqui: governo Trump desautoriza, desmente Eduardo Bolsonaro. Espero que não foi o governo Trump, né? Foi a assessoria de imprensa da Embaixada dos Estados Unidos. A gente vai ver se o Trump enviou o cara das sanções, o coordenador de sanções do State Department, para tratar somente de crime organizado. De fato, é uma pauta importante para os americanos e que está sendo ventilada também. A decretação de PCC e Comando Vermelho e outras facções criminosas como grupos terroristas. Mas não que isso vai ter colaboração do Lula. Afinal, o capital político dele todo está nas cadeias, que inclusive votou no Lula e celebrou muito quando ele ganhou. Eles têm certeza que você é bobo. Alguns envolvidos nesse debate circular sobre anistia, fraude e punições de Donald Trump contra Alexandre de Moraes já estão se dando mal. E não deixa de ser cômico que os que se fodem
são sempre aqueles que não enxergam a própria desimportância e confiam que serão salvos pelo mito e seu séquito, que sempre deixam o ex-aliado morrer sozinho no acostamento da BR. Essa é a regra. O ilustre desconhecido Gilvan da Federal, que só é lembrado por ser um tonto que passa o dia todo com bandeira do Brasil no ombro, acreditou que desejaria a morte de Lula e chamaria Gleisi Hoffmann de puta e teria apoio de todo o Congresso. Acontece que ele é um Zé Ninguém e não faz parte da patota da família e muito menos dos membros fisiológicos históricos do Congresso. O teto de vidro dele é mais fino que uma película de celular. Por isso, o deputado acabou suspenso por 3 meses, sem direito a salário, porque não controlou a verborragia. Não bastasse a vergonha de sofrer punição inédita num congresso coalhado de bandidos e grosseiros convictos, ainda tomou um esculacho épico de Paulo Pimenta, que lembrou bem. Gilvan pediu desculpas com a cartada de que tem família, só que quem é ofendido também tem família, então meio que foda-se. Foram 3 minutos sem parar. Gilvan fez até beicinho. Se queria um momento marcante para se consagrar como parlamentar, conseguiu, aloprado por um petista. Porque percebe, Vossa Excelência, que o deputado que agora há pouco disse assim, trata-se de um pai de família. E a deputada não tem família, não tem filha, não tem filho, não tem família que se sente agredida e atingida quando é de forma covarde, vil, ofendida e desqualificada, de forma covarde como de forma sucessiva esse indivíduo tem feito aqui dentro dessa casa. Aí não tem família, não tem filha, não tem mãe. Aí vocês não lembram que não é só vocês que têm família. Quando acusam qualquer um de nós de forma covarde todos os dias, geralmente quando nós não estamos presentes, vocês não lembram que nós também temos família. Vai ficar em casa durante esse tempo pensando e aprendendo como é que a pessoa tem que se comportar para conviver no parlamento, para conviver na divergência, para conviver no debate respeitoso, no debate das ideias, que é um princípio fundamental da democracia e que sempre nos acompanhou dentro dessa casa. Ou alguém acha que se enrolar na bandeira do Brasil é um escudo contra a covardia e contra a impunidade? Não é, senhor presidente. Aliás, é uma desonra para esse país ver essa bandeira no ombro daquelas... Essa turma, além de vitimista, é sempre dissimulada. Quem levou o nível da política para o esgoto foram eles, com ameaças generalizadas a adversários e palavras de baixo calão, endereçadas quase sempre a parlamentares mulheres. Só que burro não conta com o revide. E quando ele vem, todo mundo se faz de doido, de desentendido. Nesta semana, o governador baiano Jerônimo Rodrigues, do PT, discursava em América Dourada e disse que aqueles que concordavam com o presidente, que ria e tossia e imitava a cara das pessoas vítimas de Covid, deveriam ir para a vala junto com o mito. Particularmente, até nem concordo da fala. Mas levando em conta o decoro do cargo que Jerônimo ocupa, não acho adequado esse tipo de abordagem por motivo bem óbvio, né? Que só alguém afogado em idolatria partidária não conseguiria compreender. Acontece que Jair Bolsonaro fez um post cínico sobre o caso naquela pegada. Ai, essa é a turma do amor, nossa, tá desejando nossa morte pra vocês verem aí como eles são. Toma vergonha na cara, seja homem ao menos uma vez na vida. Tu passou a carreira toda desejando matar mais gente na ditadura, insinuando que mataria a petralhada e desumanizando preto, mulher e gay. E agora mete essa de que, ai, nossa, estamos diante de uma barbárie. As ideias, né? Só sendo muito canalha e sabujo pra cair nessa lorotinha fraca do Jair. Ele vai pagar essa conta dele e quem votou nele podia pagar também a conta. Fazendo um pacote. Bota uma enxedeira. Sabe o que é enxedeira? Uma reta escavadeira, bota e leva tudo pra vala. A fraude do INSS é um dos escândalos mais escrotos que eu já presenciei. Uma cambada de pelegos de sindicatos e associações unidos para desviar grana de aposentados e pensionistas que, via de regra, já ganham uma merreca.
A questão é que, como o caso começou a ser investigado só agora, estoura no colo do Lula. E por isso mesmo tem espertinho querendo colar a responsabilidade integral nas costas do atual presidente, sendo que desde 2016 isso tem acontecido. Como o Nicolas Ferreira, claro, que gravou mais um daqueles vídeos irritantes de camisa preta, omitindo que a situação se inicia no governo Temer e passou pelo mandato do mito sem solução. O pior desse vídeo nem são as mentiras, mas o quanto eu fiquei chateado com a caracterização do Nicolas envelhecido, pois pensei na possibilidade dele ter uma vida longa e plena. Ciro Gomes foi outro oportunista que apareceu para colocar o escândalo na conta do atual governo e livrar a cara do ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe, que é presidente do seu partido, o PDT, e foi no mínimo omisso sobre essa questão. A oposição ainda pretende abrir uma CPI para investigar o escândalo. Por mim, tudo bem. Só de ver o tal do deputado Dr. Frederico, do PRD de Minas, partido que eu nem sabia da existência, não se dar conta de que vários dos escândalos que ele critica aconteceram em 2022 e que nesse ano o presidente ainda era o Bolsonaro, é capaz dessa comissão chegar onde muita gente não gostaria e nem estava esperando, além de parecer que vai ser muito engraçada. 2022, esse Congresso aprova uma lei com jabuti de forma simbólica em que joga todo o combate à corrupção do INSS pelo chão e o resultado já sobe para 706 milhões de reais com 22 associações roubando o dinheiro dos aposentados. Obrigado, novo deputado. Vai falar pelo tempo de liderança do PSDB, deputada Giovana de Sá. Um minuto, deputado Raimon. Obrigado, presidente. Eu quero dizer que o deputado que estava à tribuna agora falou que em 2022 foi editada a medida provisória que botou tudo debaixo do tapete. 2022, o senhor falou 2022, nós vamos pegar depois a gravação. 2022, 19 também era Bolsonaro. Mas em 2022 ele diz, e portanto, 2022, quem mandou para cá foi o Bolsonaro, para botar debaixo do tapete, até porque o Bolsonaro de fato não queria investigar nada. Exatamente isso. A Polícia Federal tinha que ficar calada, a AGU não podia se manifestar, a CGU, o Ministério Público, ninguém. Porque imagina, se começasse a investigar, ia descobrir, deputado, que lá no Rio de Janeiro tinha rachadinha do Ciro do Bolsonaro. Imagina, Bolsonaro ia ficar desesperado. Então, de fato, o presidente Bolsonaro, se tem uma coisa que a gente pode dizer que ele é coerente, ele é. Ele é coerente em colocar as coisas debaixo do tapete, em não deixar investigar, em aplaudir a roubalheira, que é o que mais ele fez. Para além disso, nós sabemos aí, por exemplo, o roubo de joias. Obrigado, deputado. Eu que agradeço e peço meu direito. É o Temer, é o Bolsonaro e é o Lula. Vão transferir para auxiliares? Isso é tentativa de queima de fusível. Sabe para que serve um fusível na casa? Quando a tensão dá um pico, ele queima para proteger a fiação. Pois isso é tentativa de queima de fusível. O Lupe, até onde eu sei, e eu sei muito, é um homem sério. Homem de vida simples. Conheço, já fui na casa dele muitas vezes, não tem nenhum hábito, não tem nenhum sinal exterior de riqueza e tal. Na medida em que o Lula queima, frita o Lupe, e nomeia o seu braço direito para o lugar, ele está conseguindo apenas subornar vocês da imprensa. Por quê? Qual é a culpa do Lupe, se não uma responsabilidade remota que cabe ao Lula, política não dolosa e tal. Ora, e o que é que o Lupe fez de omissão que o secretário executivo do Ministério, nada mais, nada menos do que responsável pela gestão do Ministério, deixou de fazer igual? Compreende? O tempo passa rápido. Eu sei que muitos não pensam no futuro, mas um dia ele chegará. E que nesse dia tenhamos feito algo para chegar aqui diferente do que estamos vivendo agora. Ninguém aguenta mais um país que só desanima a gente a cada notícia. Mas para chegar aqui diferente, a gente precisa fazer algo diferente agora. Porque o partido que prometeu cuidar do povo, um presidente que se colocou como o pai dos pobres, acabou explorando quem eles mais juraram defender. Mas eles só chegaram lá porque muitos acreditaram neles. E até quando? Porque quando chegar aqui, talvez seja tarde demais para mudar o Brasil.
A semana começou com Lady Gaga entregando tudo em estética nas areias de Copacabana e termina na mesma vibe, mas agora com um conclave que decidirá quem será o próximo Papa. Aliás, a gente já tem informação, produção? É norte-americano? O primeiro norte-americano, Leão. O Leão do técnico? Não, Leão Papa. Tá bom. Apesar de não ser católico, também aguardei com ansiedade a escolha. Mesmo não tendo a menor ideia de quem são os concorrentes. Nenhum brasileiro sabe. A gente só gosta mesmo de competições, apostas nas bets e ter razão no final, para que, na próxima semana, passemos a ser especialistas em outros temas das redes sociais, não é mesmo? Mas falar em Vaticano é falar também de Ilse Scamparini, a correspondente mais marcante dos 60 anos de Rede Globo, que sempre aparece ao vivo nos telhados de Roma para comentar assuntos relacionados à Igreja Católica. Ela foi assunto na semana por aparecer incomodada, bem incomodada, com William Bonner no Jornal Nacional. Eu ficaria também. Imagina passar 30 anos sendo a especialista no tema e quando rola conclave, mandam outros repórteres para te ofuscar. Não fode, né? A braçadeira de capitã é da Ilse mesmo. Agora, quem não tá certa são as mulheres de um grupo que lembra aquelas performances da época do Fora Temer. Elas foram criticar a votação exclusivamente masculina da Igreja Católica. Porra, que cansaço, né? Forma sua igreja então. Às vezes acho que essa galera, no fim das contas, acaba sendo mais inimiga da esquerda que o próprio bolsonarismo e queima nosso filme até umas horas. Rede social muito a sua presença aqui. Muito obrigada. Mas eu não vou explorar você, exigir que você esteja comigo todas essas noites, não. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, boa noite a todos. Renata Vasconcelos, boa noite para você. Amanhã a gente está de volta. Se o Papa fosse mulher, o aborto seria legal. Se você chegou até aqui, gosta do nosso canal, dos nossos cortes, dos nossos vídeos, lives e tudo mais, entra no primeiro comentário. Compra suas roupas na Insider, que é a melhor loja e mais tecnológica que tem no Brasil, mas também nos apoia aqui, virando membro, virando apoiador no Apoia-se ou mandando aquele Pix maroto pra gente ficar feliz. Já que foi uma semana muito boa que ganhamos o processo contra o velho da van, né? Temos que comemorar! Também senta o dedo no like, comenta o vídeo e se inscreve no canal. E siga-nos nas outras redes sociais também, TikTok, Instagram, Facebook e só. E se você é um desses que fica incomodado com a Ilse Scamparini ainda hoje, 30 anos depois, eu só tenho uma coisa pra te dizer. Não passarão!